Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui contar 10 curiosidades sobre a Nova Zelândia. A primeira curiosidade é sobre o nome desse país. Então, além de Nova Zelândia, aqui também é chamado de Aotearoa. Aotearoa é uma palavra em Maori que significa terra da nuvem branca de cauda longa. E a gente conseguiu observar esse fenômeno em alguns momentos aqui na Nova Zelândia. Dá uma olhadinha aí nas fotos. Isso é porque aqui são formados esse tipo de nuvem, junto com outras formas que são raras de se ver. Segunda curiosidade. Aqui na Nova Zelândia, 95% da população é animal. Eles estimam que para cada pessoa, para cada habitante, existem 9 ovelhas. Além disso, aqui não tem cobra, mas tem um pinguim raro, que é chamado de pinguim de olho amarelo, que só tem aqui na Nova Zelândia. Terceira curiosidade. A Nova Zelândia é uma monarquia constitucional parlamentarista, que significa... É meio difícil explicar isso. Isso significa que a Nova Zelândia ainda é ligada à Rainha Elizabeth II, porém aqui na Nova Zelândia a gente tem um parlamento e quem lidera esse parlamento é a Jacinda. Maravilhosa. Primeira-ministra daqui. A primeira-ministra. Quarta curiosidade. O povo nativo da Nova Zelândia é o Maori. E é muito legal ver como o governo valoriza essas origens, né? Então, por várias vezes a gente vê placas ou qualquer coisa assim na rua escrito em inglês e embaixo em tereu, que é o idioma dos nativos, né? Inclusive na escolinha infantil a gente ensina algumas palavras para eles em tereu, a gente canta, é muito bonito ver isso, né? Também tem um canal de TV que só fala em tereu Maori e às vezes a gente assiste pra... A gente não entende nada, mas a gente assiste. Quinta curiosidade, quem nasce na Nova Zelândia é chamado de kiwi. Porém a gente não pode se confundir, que tem o kiwi person, que é a pessoa que nasce na Nova Zelândia, tem o kiwi fruit, que é o kiwi que a gente está acostumado a comer aí no Brasil também, e tem o kiwi bird, que é um pássaro que não voa e ele só existe aqui na Nova Zelândia. É o mascotinho. Tá? É o mascotinho. Sexta curiosidade. A rua residencial mais inclinada do mundo fica aqui na Nova Zelândia. É, a Baldwin Street fica em Dunedin e é tão inclinada em alguns pontos que a calçada vira uma escada. Facinho subir? Só descer, ó. Se você pular, você vai andando de metro em metro. É mesmo, mano. Nossa, é perigoso quebrar. É perigoso. Eu não moraria lá, não. Nem eu. A sétima curiosidade, não gosto muito, não. Aqui a gente recebe 40% mais raios UV do que em países na mesma latitude. Isso acontece basicamente por 3 motivos. O primeiro deles é porque a Nova Zelândia, por estar aqui no hemisfério sul, durante o verão ela fica um pouco mais próxima do sol. Então isso faz com que ela receba mais raios. Outro motivo é que a camada de ozônio aqui vem se degradando, né? Então, desde 1970, os estudiosos especulam que já tenham perdido 10% da camada de ozônio aqui. E o terceiro motivo, que deveria ser uma coisa boa, é uma coisa boa, mas acaba aqui implicando nisso também, é a poluição. Então aqui na Nova Zelândia, como tem bem pouquinha poluição, o sol vem direto pra gente. Não tem nenhuma barreira. Não tem nenhuma barreira. Oitava curiosidade. Aqui na Nova Zelândia, o salário e os pagamentos das contas são um pouquinho diferentes. Aqui geralmente você vai receber semanalmente
E existem algumas contas que você vai ter que pagar também toda semana. Diferente do Brasil, né? Que é meio que tudo mensal. Tudo mensal. E a nona curiosidade é sobre uma forma diferente de se dirigir. Aqui a gente dirige na chamada mão inglesa. Então o carro ele é construído ao contrário, né? O volante ele fica na parte direita do carro e a gente dirige na pista do lado esquerdo. Então é totalmente o contrário do Brasil. Aí você imagina, gente, para atravessar a rua, você tem que reaprender tudo, né? Inclusive, aqui nas ruas da Nova Zelândia tem várias placas que ajudam os turistas a se locomoverem com segurança. Não esquecerem, né? Então existem placas azuis apontando, né? Setinhas apontando para que lado, em qual mão da rua você deve entrar. E sempre tem placas assim, keep left, nas estradas, né? E a 10ª curiosidade, ela é um pouco assustadora. A gente teve bastante medo por causa disso, mas a gente está começando a se acostumar. Aqui na Nova Zelândia acontecem em torno de 50 a 80 terremotos por dia. Mas calma, que não são todos os que a gente consegue sentir, né? A gente tá aqui há 1 ano e meio e sentimos 3. Isso acontece porque a Nova Zelândia está entre 2 placas tectônicas, a placa indo-australiana e a placa do Pacífico. Então, conforme essas placas se movimentam, a gente tem terremotos, tsunamis. Isso faz com que as regras para a construção de casas e prédios sejam bem mais rígidas. A maioria das casas aqui são feitas de madeira e os prédios, alguns deles são reforçados com uma espécie de amortecedor, eu acho. Alguns têm tipo um amortecedor e outros têm uns ferros assim, que caso o prédio chacoalhe, ele segure para que não caia, né? No caso. Inclusive, no Museu de Wellington tem uma espécie de um brinquedinho que é um simulador que o objetivo é que você construa um prédio e aí esse simulador simula um terremoto. Então o prédio não pode cair. Nossa, caiu, né, Bia? É bem legal porque é tipo um Lego, você constrói e tem essas formas de deixar o prédio mais seguro, né? Então você começa a entender do porquê que os prédios têm essas ferros assim, em forma de X, por que eles têm esses amortecedores, né? É muito legal. Inclusive, se você tiver a chance de ir nesse museu, também tem uma área, um simulador de terremoto, né? E é tipo como fala, mano? É uma plataforma. Uma casinha. E aí você entra. Você entra e você vê como o terremoto ele mexe para todos os lados, né? Porque a gente espera que vai mexer assim, né? Para um lado e pro outro. Mas não, ele mexe para lá, para cá, é uma loucura, né? É muito legal de ver. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui embaixo pra gente saber que vocês gostaram. E daí a gente pode voltar com uma parte 2 desse vídeo. Então é isso. Até mais. Tchau. Tchau! A primeira curiosidade é sobre o nome da Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia pode ser conhecida também por Aotearoa, que significa terra onde tem... Terra da nuvem branca de cauda longa. Terra da nuvem branca de cauda longa. Aotearoa, que significa terra de cauda longa. Terra da nuvem branca. Terra da nuvem branca de cauda longa. Amor, difícil. Difícil, eu esqueço nada. Terra da nuvem. Terra da nuvem. Tá bom. Quer que eu fale? Não, vai lá. Aotearoa. E essa é uma palavra em Maori que significa terra de nuvem branca da cauda longa. Da nuvem branca. Terra da nuvem branca de cauda longa. Terra da nuvem.